Olá pessoal, essa é mais uma aula do Preparaenge quarta edição e eu venho trazer para vocês uma aula sobre funções, uma introdução e aplicações. Eu sou o Eduardo Brum, aluno da Engenharia Mecânica da URGS. Então, o que é uma função? Uma função nada mais é do que uma receita que vai receber uma informação, vai transformar essa informação e vai te devolver uma outra informação. Ou seja, trabalhando com essa equação aqui, f de x igual a 2x. O meu f de x, que é o meu y, ele é a minha variável dependente. Por quê? Porque o meu y vai depender do meu x. Conforme o x muda, o meu y vai assumir outro valor. O x vai mudar, vai ser trabalhado nessa equação e vai retornar um valor para o y, certo? Se eu tenho, no lugar do meu x, eu substituo por 1, eu vou ter, nessa equação, um y igual a 2. Esse aqui, da direita, é o meu conjunto do y e esse na esquerda é o conjunto do x, certo? Essa minha equação não tem restrição nenhuma. O x pode assumir qualquer valor pertencente aos reais. Então, se o meu x for 2, eu vou ter um y de 4. Percebe que o valor é inserido no x, transformado pela multiplicação e devolvido como uma coisa diferente, como um valor diferente, certo? Eu inseri 2 e eu tive um retorno de 4. O meu y foi 4. E agora, na programação, eu trouxe um exemplo sobre programação. Uma estrutura de função na programação é do tipo, nome da função, parâmetro da função, que é essa parte aqui em cima. Daí eu vou ter um comando e um retorno para essa função. A minha função C, que é a que eu estou exemplificando aqui, se a resposta, que é a minha variável, for igual a B, ela vai ser transformada, esse texto vai ser transformado pelo comando print, parabéns, resposta certa. Ou seja, eu coloco o valor B e eu tenho um retorno de parabéns, resposta certa. É como inserir um valor no x e ter um retorno no y, nessa equação que eu demonstrei anteriormente. Por exemplo, também, se eu quiser costurar, usar uma máquina de costura, eu vou colocar um pedaço de tecido, eu vou ligar a máquina, vou trabalhar com a máquina, vai mudar o meu tecido e eu vou ter uma calça, por exemplo. E se não ficou bem claro, se não entendi? Bem, eu trouxe uma definição matemática. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela variável y. Isso é muito importante. Um único elemento. O meu x vai possuir um único valor de y para ser uma função. Se o meu x tiver dois valores para o y, um y1 e um y2, isso não é uma função, certo? Então, para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. O f de x, certo? O meu y depende do meu x. Isso é muito importante, lembrando, um único elemento de outro conjunto. O conjunto do x vai assumir um único elemento do conjunto y para ser uma função. Aqui eu faço uma pergunta. Essa parábola é uma função? E já respondo não. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, o x igual a 1, eu vou ter o y igual a 1 e o y igual a menos 1. Aí quebrou. Por quê? Porque o y assumiu dois valores, né?
E isso se repete para todos os outros números conforme vão passando. Aqui o meu x assume dois valores novamente. Então, isso não é uma função. O y² igual a x não é uma função. Um exemplo prático. Os supermercados Zafra de Porto Alegre costumam aplicar promoções interligadas em suas mercadorias. Pensando nos alunos recém-aprovados na URGS, o mercado propôs a seguinte combinação. Na compra de uma lata de energético Monster com salgadinho Ruffles, o comprador ganha desconto de 15% no energético e 10% no Ruffles. Sabendo que o preço do Monster é R$ 7,50 e do Ruffles R$ 13,20, defina a função de preço por quantidade. Agora nós vamos ter que exercitar nossa interpretação de texto para extrair os valores do texto e transformar em uma equação. Eu tenho 10% no meu Ruffles e 15% no energético. O que eu posso fazer? Eu multiplico por 0,85 o valor do meu Monster e eu multiplico por 0,90 o valor do meu Ruffles, que assim eu vou ter o resultado já com o desconto aplicado, o desconto de 15% e o desconto de 10%. Notem que eu tenho multiplicação de x nos dois exemplos, no do Ruffles e no do Monster. Por quê? Porque o x é a quantidade. Como um depende do outro para ter o desconto aplicado, eu multiplico os dois por x. Então eu vou ter uma equação bem simplesinha, uma equação que seria uma reta, do meu y igual a 18,255x. E agora, se eu quero descobrir quantos combos podemos comprar com R$ 150, dá uma limpada aqui, basta eu substituir, o meu y por 150. Então, o meu f de x, o meu y, vai ser R$ 150 que eu tenho, o meu poder de compra. E o x é o que eu quero descobrir, que é a quantidade. Isolando o x, eu posso comprar 8 combos e receber 3,96 de troco. E agora um exemplo um pouco mais elaborado sobre envolvendo logaritmo e função exponencial. Se você tem dúvida nas propriedades dos logaritmos e nas funções exponenciais, a Cibele tem um vídeo ótimo no canal que ela fala sobre isso. Então, use o fato de que a população mundial em 1950 era de 2.560 milhões e 3.040 milhões em 1960, para modelar a população do mundo nessa época. Ok, vamos guardar essas informações. Qual a taxa de crescimento relativa? Essa é a pergunta que nós vamos querer responder. Use o modelo para prever a população de 2030. Outra pergunta. Sabendo que a taxa de crescimento populacional pode ser descrita da seguinte maneira. Nós temos uma equação, certo? O E é o Euler, ou Euler, que é uma constante, que nem o π. O K é o que nós queremos descobrir, que é a taxa de crescimento relativa. O C é a constante inicial, ou seja, a população no nosso tempo inicial. Aqui em cima, essa população em 1950. E o t é o tempo. Então, para montar essa equação, ela fica assim. Basta eu substituir os valores. A minha população em função do tempo é a variável independente, vai ser a minha população no tempo zero, essa é a minha constante, multiplicado por Euler na KT. Agora, fazendo as substituições, aqui eu mando esse valor dividindo, eu aplico o logaritmo para trazer esse valor para baixo, e eu passo o 10 dividindo também. Eu vou ter como K igual a 1,7% ao ano. Essa é a taxa de crescimento relativa, ou seja, a população vai crescer 1,7% ao ano, aproximadamente, né? Logo, o modelo que ele pediu para a gente modelar a população, o crescimento da população, o modelo do meu P de T é esse aqui, né? É dado por essa equação. Para eu descobrir a população em 2030, basta
eu subtraí pelo meu tempo inicial, pelo meu ano inicial. Então, a minha população, tendo passados 80 anos, vai ser de 10 bilhões, aproximadamente. 10 bilhões de pessoas, certo? De minha parte era isso. Obrigado pela atenção. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo no vídeo ou enviar pelo Instagram, pelo e-mail. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.